final de 1 Samuel. Olha aí, chegamos. Já deu play? 1 Samuel. Na verdade, 1º e 2º Samuel, originalmente, um livro só. Então nós vamos dar continuidade, tá bom? Porque de forma original não há divisão. O próximo texto é 2º Samuel, mas havia apenas um livro de Samuel, tá? Na Bíblia hebraica. Nós fizemos essa divisão aqui, mas vamos lá para o fechamento. Querendo ou não, há hoje um fechamento, sim, tá? A morte de Saul é hoje. Então há de fato um fechamento. Agora vamos recapitular algumas coisas, principalmente o livro todo, né? Lembrem-se que nós saímos do tempo dos juízes, né? Cada um fazia o que era reto, segundo o seu coração, o seu entendimento. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que o seu coração dizia. E então o Senhor levantou juízes para libertar Israel dos inimigos, mas Israel estava ainda cativo ali na terra de Canaã, não expulsou os inimigos que deveria ter expulsado, isso desde Josué. E agora, final de juízes, é um tempo de trevas, é um tempo escuro para Israel. Não há esperanças assim em vista. Claro, o Senhor é a esperança sempre, mas Ele mostra isso. Essa esperança chega ao seu esplendor ali quando Samuel nasce. Temos o Cântico de Ana no começo do livro, há uma esperança no nascimento de Samuel. Temos ali o sacerdote Eli e seus filhos, não é? O péssimo exemplo, um pai que não repreende seus filhos, os filhos fazem o que querem, e isso traz males para Israel. E acontece a tomada da arca, lembre em 1 Samuel 4, a notícia da tomada da arca pelos filisteus traz morte tanto aos filhos de Eli quanto a Eli. Recebe a notícia, ele era gordo, né, diz o texto, ele cai para trás e quebra o pescoço e morre. Ele morre com essa notícia. E tem ali o Icabode, né? A glória se foi, a arca foi tomada, mas Deus não precisa, né, de ajuda. Ele mesmo, com a arca, ele mesmo se coloca como Senhor, o único Deus que existe, é claro, e ele destrói os inimigos, os filisteus, e a arca retorna. E então o povo pede por um rei. Saul é esse rei, mas o povo pede por um rei segundo as outras nações. Esse é o problema. O pedido por um rei vem com a motivação errada. Nós queremos um rei segundo os outros povos, e o Senhor, como juízo, dá. E nós vimos todo esse processo de a nomeação ou a coroação de Saul sempre tem um discurso que lembra juízo. Mas é mesmo assim que Saul é dado a Israel por Deus, pela motivação errada que Israel tem. Então Saul começa bem, mas ele é tolo, né? Ele tem ciúmes, ele é invejoso, ele é autocentrado, é tudo sobre ele, ele é muito egocêntrico. Então entra Davi em cena com contraste, não é? O Senhor não olha as aparências. Saul é a cabeça mais alta em Israel, Davi é o menor dos irmãos. E ali nós vemos claramente, o Senhor não olha as aparências. E o Cântico de Ana, em 1 Samuel 2, já nos traz a teologia do livro todo. O Senhor derruba os soberbos e exalta os humildes. É a teologia do livro inteiro isso. O Senhor derruba os soberbos. E isso acontece com Eli, isso acontece com seus filhos, isso acontece com aqueles que querem tomar a dianteira sem o Senhor. Mas Davi é o seu rei segundo o coração de Deus. Então Saul começa a perseguir Davi, tem ciúmes, né? Jonatas, filho de Saul, ama Davi, entende quem é Davi. Davi começa a se refugiar, foge o tempo todo, né? E Saul vai se afundando cada vez mais no seu pecado. Saul não tem limites e ele não se arrepende de momento algum. Lembra disso? Chega um momento de falar, agora ele vai pedir perdão, ele não pede. Ele se afunda no seu pecado. E aqui, depois dos capítulos 29 e 30, que mostram o livramento de Deus a Davi para que ele não guerreie contra Israel. Lembra? Do exército dos filisteus. Os filisteus mesmo dizem, nós não queremos esse rapaz aqui, manda de volta. E o rei Abis tenta, não, mas ele está comigo há muito tempo, nós não queremos, ele é Davi. E tem uma providência de Deus para Davi, para que ele volte para Ziclag e não vá para a guerra no norte.
E novamente, tem que ser bem enfatizado isso. Isso é importante para que o leitor saiba: Davi não matou Saul. Davi nunca estendeu o braço contra Saul para reivindicar o trono matando Saul. Quando acontece a morte de Saul, que é hoje, Davi está muito distante. Ele está de volta a Ziclag. Davi volta a Ziclag, capítulo 29, capítulo 30, os amalequitas, o povo do deserto do sul, lá de Berseba, região sul, invade Ziclag, sequestra as famílias, vemos disso semana passada, e Davi se volta ao Senhor. Consulta o sacerdote, consulta o Urim Tumim, e o Senhor diz: vai que você vai ganhar. E Davi vai em obediência ao Senhor, e a providência do Senhor acompanha a obediência ao Senhor. Tem um egípcio, 3 dias doente, que não morreu no deserto. É impressionante isso. O Senhor o preserva. E Davi tem a informação que precisa. Os israelitas ali com Davi, os seus homens, vão até os amalequitas, matam os amalequitas e trazem de volta os despojos e dividem, não só entre si, mas para todas as cidades de Judá. Davi é um tipo de Cristo, nós vimos semana passada isso. E agora, o livro se volta novamente, o autor se volta para Saul. O último episódio de Saul foi com a necromante, né? Agora aí parou um pouquinho, pausa em Saul, volta-se para Davi e agora retoma-se Saul com a guerra contra os filisteus. Então agora o protagonismo aqui é Saul, ainda que seja para a morte. Davi não está nessa batalha, lembrem-se disso. Ele não tem parte da morte de Saul para herdar o reino. E chegamos ao ponto aqui que as narrativas bíblicas estavam encaminhando desde a rejeição de Saul. Saul foi rejeitado no capítulo 15. Ele não obedeceu o que o Senhor havia dito: elimine os amalequitas. Lembra? Ele ficou com algumas coisas. Samuel foi lá, colocou o dedo na cara dele e falou: estou ouvindo barulho de palitos de cabras aqui. O que é isso que você trouxe? Eu fiquei com medo, o povo me pressionou, sempre se justificando, mas não se arrepende. Então chegamos agora ao fim do relato sobre Saul, primeiro rei de Israel, ao fim da vida dele, e é fácil ver como a sua vida foi tomada por impenitência. Ele não se arrepende de momento algum. O Senhor sempre diz isso: deixe o perverso o seu caminho e se volte ao Senhor, que Ele é compassivo. O Senhor é compassivo. Nós vimos isso em Davi semana passada. Ele ficou 1 ano e 4 meses longe do Senhor, mas ele se volta ao Senhor e o Senhor o atende. Mas Saul não faz isso. Infelizmente a vida dele foi um abandono dos caminhos de Deus, proposital, deliberado. Então nós temos esse relato agora da morte de Saul. Esse relato, irmão, se você quiser anotar, tem o seu paralelo no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, de 1 a 14, é o mesmo relato, mas o cronista ali coloca informações a mais, porque ele interpreta algumas coisas. Então, o primeiro Crônicas 10, de 1 a 14, tem o mesmo relato. Sabe que é muito semelhante, mas nós vamos ver que o cronista coloca um detalhe importante ali, especialmente no versículo 14. Então, lembrando, não é o fim do livro de Samuel, mas é um desfecho de um processo. Saul acaba aqui. Vamos lá. Entretanto, os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Filisteu pelejando contra Israel não é novidade. Já aconteceu isso. 1 Samuel 4, tomada da arca, em Afeca, uma cidade, justamente a cidade onde os filisteus mandaram Davi voltar para Ziclag. Em Afeca, lá em 1 Samuel 4, Filisteu toma a arca do Senhor. Depois em 1 Samuel 13, lembra-se que Jonatas chama o seu escudeiro, vão só os dois. Lembra-se disso? Então esses incircuncisos, o Senhor vai nos dar vitória. Também foi contra o Filisteu. Saul ficou debaixo de uma árvore esperando, né? Jonatas toma a dianteira e vai, porque ele confia no Senhor. Mais um contraste. E Saul não tem liderança. Aliás, ele nunca teve, né? Lembra quando ele foi ungido ou coroado, ele ficou nas bagagens escondido. Ele nunca teve liderança. E Jonatas tomou essa liderança também na luta contra os filisteus em 1 Samuel 13. Lá em 1 Samuel 4 foi o Micador, foi a glória tomada, a glória partida. Tá?
E aqui o registro é muito semelhante, ó. Os filisteus pelejaram contra Israel e Israel fugiu. Lá no capítulo 4 tem muita semelhança com isso. O autor está nos querendo fazer voltar para lá também. Israel foge dos filisteus, tá? E agora, daqui em diante, a batalha é contada, mas é contada em um versículo só, porque o autor não está preocupado em nos dar os detalhes da batalha, está preocupado em mostrar como Saul morre. Então veja que a batalha cabe em um versículo. Durou quantas horas isso? Não sei, talvez dias, mas em um versículo diz: Israel fugiu e caiu. Tá bom. A preocupação não é contar os detalhes, tá? É rápido, o foco, porque o foco está em Saul. Então lembre-se, filisteus tinham arma de ferro, Israel não tinha. Lembra-se disso? Só quem tinha arma de ferro era Jonatas e Saul. Os filisteus dominavam até a fabricação de armas de ferro. Imagina também carros de ferro. Então os filisteus eram muito mais preparados militarmente do que os israelitas. E isso conta também aqui. Claro, o Senhor não precisa disso para vencer, certo? Jericó foi destruído como? Sem arma. Caiu um muro com proveito. E quantas vezes, em 1 Samuel mesmo, o Senhor manda uma tempestade. Em Juízes, o Senhor manda a chuva que atola a casa. O Senhor não precisa de armas. Mas Saul nunca busca o Senhor. Esse é o problema do cristão. Ele não busca o Senhor. Mas os soldados estão lá para batalhar. Saul está lá para batalhar. Ele vai na necromante, inclusive, para tentar saber como é que vai ser essa guerra. E ele recebe dos outros Samuel. Aí nós tivemos essa estudo, né? Quer você crer que seja Samuel ou não, mas ele tem uma palavra lá: você vai perder, você vai morrer, seus filhos também. É assim que ele sai do encontro com a necromante. Ele peca ali, mas sai não com conforto, ele sai com um juízo, seja lá de quem for. Saiu com um juízo ali. Mas chegou a hora então de Saul morrer. Aqui eu tenho um mapa. Onde é que aconteceu essa batalha, irmãos? Aqui em cima, ó. Lembre-se que a terra dos filisteus é aqui embaixo, certo? Filisteus está na terra de Judá. Eles estão para cá, ó. Gate, cidade de Golias, tá? Gaza. Isso aqui é terra de Filisteu. Agora, onde a batalha está acontecendo? O que isso significa? Que no reinado de Saul, os filisteus livre acesso. Saul não cumpriu aquilo para o qual ele foi levantado a cumprir. Samuel o levantou para vencer filisteu. Essa é a palavra de Samuel no capítulo 9. Mas, veja, no final do seu reinado, os filisteus estão no norte, conquistando o norte. Ou seja, Saul não consegue dominar filisteu. Então eles estão batalhando aqui dessa vez, tá? Aqui está o Monte Gilboa, mais ou menos nessa região que está escurinho, é que o relevo sobe. Então é por aqui, na polícia de Jezreel, por aqui, tá? É aqui que está a batalha. Aqui em Afec, Davi voltou, e os filisteus subiram para batalhar. E Israel está acampado aqui também. E o texto diz que Israel caiu derrotado. Os filisteus apertaram. Agora veja que, depois de falar o geral da batalha, o autor agora coloca uma lupa no que ele quer. O que ele quer dizer? Saul morreu. E agora ele vai dizer: agora eu vou mostrar como ele morreu. Tá? A batalha já está encerrada aqui, ó. Mas agora ele pega uma lupa e dá um. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Então os filisteus perseguem Saul, cercam Saul e matam os seus 3 filhos que estão ali. Lembrando que tem um que não está, que é Isbosete, não está lá. Não sabemos por que não é mencionado, mas ele não está nessa batalha, tá? E gente, Jonatas morreu. É triste, não é? Era o homem de Deus. Não, esse é o Mefibosete. Esse é o filho do Jonatas. O Isbosete é filho de Saul. Jonatas teve um filho chamado Mefibosete. Esse foi aleijado quando caiu. Tá? É que o nome parece mesmo. Isbosete e Mefibosete. Tá bom? Então Jonatas morreu. Isso é triste, porque foi um valente do Senhor. Ele era guerreiro, guerreou à frente, ajudou Davi. Jonatas, você vê, assim foi o fim do Jonatas, o homem do Senhor, mas que permaneceu onde o Senhor o colocou, do lado do pai. Ele ficou do lado do pai dele.
Ele sabia que o reino era de Davi, ele sabia de tudo isso, mas ele ficou do lado do pai dele, não concordando, mas como um guerreiro. É um homem impressionante, Jonatas, impressionante. Ele reconheceu Davi, honrou Davi. O pai dele quase o matou, lembra? O pai dele atirou dardos contra ele, e ainda assim ele permanece do lado do pai até o fim, e ele batalha, tá? Então, nesse fiasco aí, Jonatas está lá, ao lado do pai dele, um homem fiel ao Senhor. Então, pessoal, os filhos mencionados aqui estão listados no capítulo 14, 49. 1 Samuel 14, 49 lista esses filhos aí, não lista Isbosete, tá? Ele não está ali, mas ele é um filho de Saul. E são as primeiras baixas mencionadas aí que o autor quer nos mostrar. Os filhos também morreram, tá? Implicações políticas disso? Quais são as implicações políticas disso? Morre Saul e os candidatos ao reino, humanamente falando. A descendência morre, mas sobrou o Isbosete, que depois ele vai ter lá uma questão com o reino também, né? Então essa descrição também é similar lá a 1 Samuel 4. Quem morre em 1 Samuel 4? Os filhos de Eli. Olha como tem paralelo. Os filhos de Eli morrem na batalha com os filisteus. Filho de Saul morre em batalha com o filisteu. O autor está nos dizendo, há uma repetição de um mau líder. Um mau líder se repete. Parece a mesma história. Filhos morrem na batalha e ele vai morrer também. Quer falar? Isvi. Então, esse nome Isvi pode ser uma variante do Isbosete. Os estudiosos dizem isso. Pode ser uma variante do Isbosete. É isso mesmo. Tá bom? Agora, por um mau líder ser um mau líder, pessoas próximas dele sofrem. Isso é uma verdade, não é? Infelizmente. Um mau líder não faz mal só para si. Os que estão próximos também acabam sofrendo. Mesmo os fiéis ao Senhor. Jonatas sofre pelo pai que tem. Ele morre na batalha. Mas a peleja se agravou, veja aí o autor voltando a dar o zoom que ele quer, contra Saul. Os flecheiros o avistaram e ele muitos temeu. Então Saul passa a ser procurado pelos arqueiros, embora não seja morto de imediato. Então a peleja se agrava e ele foi ferido. Algumas traduções trazem que ele foi ferido aqui, tá? Eles não só o avistaram, mas a ideia é que eles conseguiram atingi-lo. A ideia é que Saul tem uma flecha em si, possivelmente, tá? Ele é fatalmente ferido. E o que ele faz? Vamos lá. Então, o único diálogo que o texto tem é este agora. O único diálogo. Disse Saul ao seu escudeiro. Quem era o escudeiro de Saul? Lembra? Davi, não era o escudeiro de Saul? Lá em 1 Samuel 16, Davi foi colocado como escudeiro. Mas Davi não está mais. Davi é perseguido por Saul. Mas ele tem um outro escudeiro que não é Davi aqui, claro. Ele disse assim: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes circuncisos e me traspassem e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou, ou caiu sobre ela. Então Saul se mata. Saul não tem uma ordem sua obedecida. Que coisa, né? No seu último dia de reinado, o seu escudeiro não obedece. Claro, era alguém que temia, que não queria ferir o rei. Talvez Davi também não fosse fazer isso. Ele teve a oportunidade de matar Saul. Não vou fazer isso com você. E ele não fez mesmo. E olha só o que ele diz. E como lembra isso daqui, lembra Abimeleque, o filho de Gideão. Lá em Juízes 9, tem um filho de Gideão que ele toma o reino para si. Ele é um péssimo rei. Ele mata os irmãos. Não sei se vocês lembram disso. E ele, numa batalha, ele recebe uma pedrada de uma mulher lá de cima de uma torre. E ele fala assim para o rapaz dele: me mata, porque é uma vergonha para mim morrer pelas mãos de uma mulher. Lembra disso? Juízes 9. Isso lembra um rei, o Abimeleque ali no caso, era um suposto rei. Ele se arrogou rei para si mesmo. Mas é mais um exemplo de um péssimo rei que fez a mesma coisa. E lembra também Sansão.
Sansão não quis ser escarnecido, ele quis morrer ali. Claro, tem uma outra ideia, mas ali ele também tem essa ideia de eu não quero ser escarnecido aqui por esses circuncisos, vou matá-los. E aí ele pede para colocar os braços dele ali. Tá? Mas aqui, olha só, o que Saul pensa? Em quem Saul pensa? Nele. Ele não pensa assim, o nome do Senhor será. Ele não pensa assim. O povo do Senhor, ele não pensa. Ele pensa, eu não quero passar vergonha na mão do filisteu. Ele pensa nele, o que não é novidade para Saul. Ele sempre pensou nele. A última ordem não é obedecida, ele pede para morrer com medo da imagem dele ficar ruim. Agora, imagina o que o filisteu faria com Saul. Só imagina, né? E ele não quer isso. Agora, ironia, né? É isso, o suicídio de Saul não tem clamor a Deus. Aqui você esperaria, agora ele vai clamar. Agora vai ter um salmo de Saul, Salmo 151, salmo de Saul quando estava. Não tem. Não tem, porque ele não se voltou ao Senhor nunca. Nem aí. Ele diz, Senhor, confesso o meu pecado, livra-me dos meus inimigos. Você já leu isso em Davi? Quantas vezes você não lê salmo assim, não é? Livra-me dos meus inimigos que são contra mim, a tua graça, faz a tua graça, eu confio na tua graça. Salmos que Davi estava em angústia profunda, e ele escreve uma música confiando no Senhor. Nós não temos um salmo de Saul. Isso. Porque nunca em nenhum momento lá no começo ele pensa com ela. Então, isso. Agora, teve um momento que eu vou voltar lá no final, em 1 Samuel 11, que é a primeira vitória de Saul, que ele diz assim, que ele vence os amonitas, cujo rei era Naás, a serpente, o nome de serpente, e falam assim para ele, agora a gente vai matar aqueles que zombaram de você. Aí Saul fala assim, não, o Senhor nos deu essa vitória. É a única vez que Saul faz isso. Mas depois ele entra por um caminho sem volta, porque ele é deliberadamente rebelde ao Senhor. Ele tem evidência de que Davi, o Senhor está com Davi. Ele tem evidências claras, mas ele não quer. E ele morre pelas suas próprias mãos. Ele tentou tudo pelas suas próprias mãos. E morre pelas suas próprias mãos. Ele morre como ele viveu, né? Tentando, eu resolvo isso, né? É tudo isso. Então, é um suicídio aqui simbólico, né? Os filisteus não removeram, ele não o removeram do trono, Davi não removeu do trono. Quem removeu ele do trono? Ele. Ele se removeu do trono, né? Ele teve que recorrer a essa opção de tirar sua vida. Então, 1 Samuel, por exemplo, 17, Davi se recusa às armas de Saul e decide depender de Deus. Lembra com Golias? São oferecidas as armas de Saul para Davi. Davi fala, não, eu confio no Senhor. Aqui Saul confia na arma dele para resolver o problema dele, que é a vergonha dele. Percebe? É tudo egocêntrico para Saul. Só um comentário. Você falou, lembra? Nunca vou esquecer do dia ensinado na minha casa. Do dia ensinado é o Saulo, né? Muito bom, Saulinho. E é Saul, né? O Saulo. Vamos lá. Olha só, versículo 5. Vendo, pois, o escudeiro, que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu. Olha que exemplo legal, né? Puxa, o seu escudeiro escolhe morrer junto com o seu senhor. Um fim desnecessário, irmãos. Não é só trágico, é triste. É desnecessário isso. Veja, a diferença aqui de Davi para Saul não é que um pede e outro não. Os dois pedem. A questão é que um busca o Senhor e o outro não busca. Saul morre como viveu e leva a gente com ele, com um péssimo exemplo que ele tem. Como eu disse, os de perto sofrem por uma liderança ruim. Acabam tomando consequências também. Né? Morreu, pois, Saul e seus 3 filhos e o seu escudeiro,
e também todos os seus homens que foram mortos aquele dia com ele. Esse todos os seus homens é aquela guarda do rei, é aquela guarda mais próxima do rei, sabe? Não é todos os homens, sem exceção, mas aquela guarda próxima dele morreu. Ou seja, Israel perdeu. E isso é uma vergonha. O povo do Senhor, o povo cujo Deus luta por ele, perde assim. O rei, a cabeça mais alta de Israel, cai. Esse é Saul. Uma derrota devastadora, mas alguém que endureceu seu coração, teve ódio louco por Davi, assassinou sacerdotes em nome, lembra? Ele assassinou todos os sacerdotes, só sobrou um, que está com Davi, inclusive. Buscou uma necromante para ter ajuda, mas ele não consegue e morre. 7. Vendo os homens de Israel que estavam deste lado do vale e daquele do Jordão, que os homens de Israel fugiram, e que Saul e seus filhos estavam mortos, desampararam as cidades e fugiram, e vieram os filisteus e habitaram nela. Olha a humilhação se estender. Então, olhando o mapa aqui, a batalha está aqui. Então, os habitantes das cidades dessas regiões aqui, ó, vendo a batalha, o nosso rei morreu, acabou, vamos sair daqui. Então, é mais humilhação para o povo. Então, imagina a pessoa pegando as suas roupas, saindo, e filisteu habitando a terra do Senhor. É uma decepção, não é? Essa má notícia da guerra provocou uma evacuação em massa das cidades, deixando aberta para a ocupação dos filisteus. Os filisteus não só derrotam Israel, eles ocupam cidades. Que tristeza! Então é um efeito desastroso, não só a morte do rei, mas tudo que isso traz. Os filisteus mais uma vez controlando locais, geografias importantes. Esse é o fim da idolatria, né? Que leva o povo a pedir um rei, que nem algumas outras nações, e agora o Senhor dá o juízo, de fato. Saul nunca derrotou o filisteu. Ele nunca fez isso. Jonatas fez, mas ele nunca fez. 8. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus ao longo do dia a despojar os mortos, acharam Saul e seus 3 filhos caídos no monte de Gilboa. Então acaba a peleja. No dia seguinte, o filisteu vai para o campo de batalha para fazer o quê? A pilhagem, pegar, saquear aquilo que tinha ali, armas e bens, enfim, o que pudessem pegar. Isso era uma prática comum, não é? Agora eles acham quem lá? O corpo de Saul. Qual é o medo de Saul? Eu não quero que escarneçam de mim. Você imagina o filisteu chegando, olhando assim, falando: olha quem está aqui, olha o corpo de quem está aqui. Não deu certo, vai ser escarnecido. Olha de novo a humilhação pela qual passou. Então a vitória foi completa. Veja que no dia seguinte não sobrou gente alguma para tirar o corpo de Saul. Estava lá Saul, Jonatas e seus outros irmãos. Os cadáveres estavam lá, líderes de Israel. Batalha terminada, e agora tudo que restava era pegar os despojos. O que o filisteu faz então? Cortaram a cabeça de Saul e o despojaram das suas armas. Parou. O que você lembra em 1 Samuel de cortar a cabeça? Golias, tem mais uma coisa. Dagon. O pretenso Deus, né, que é o falso Deus filisteu, que estava no seu templo, a sua estátua, e a arca chegou. Caiu Dagon e teve a cabeça cortada. Quem termina com cabeça cortada e armas tomadas? Saul. Não é triste isso? O rei de Israel. É um retrato de Golias. É o Golias revisitado. É Dagon revisitado. É alguém que foi Deus para si mesmo. Quis fazer as vontades dele. E tem esse final humilhante. Humilhante. Enviaram mensageiros pela terra dos filisteus em redor. Olha só, terra dos filisteus em redor, lembra que eu falei? Filisteu é lá no sul. O filisteu já está lá. O filisteu já tomou o norte. A levar as boas. É triste ler isso.
Não é triste ler esse termo? Levar as boas novas à casa dos seus ídolos e entre o povo. Então agora, o filisteu, olhando o corpo de Saul e seus filhos, quer humilhar esses corpos. Então eles não vão lutar, vão garimpar os espólios. Quando acham Saul lá no monte de Boa, cortam a cabeça, se divertem a sua custa, né? Tiram vantagem. Então agora sim, passa essa boa nova para todo mundo. A boa nova no Novo Testamento é o Evangelho, né? A boa notícia. Olha a boa notícia, caiu Israel. Irmãos, aqui tem algo que também nós sabemos que não existem outros deuses, mas para o fenômeno religioso da época, eles tinham lá os seus deuses, falsos, é claro. E o que significa um exército ganhar do outro? Um Deus vencer o outro. É isso que significava. O tempo todo era isso assim naquele ambiente. O que significa isso? Os nossos deuses venceram Yahvé. Mas Saul nunca se preocupou com isso. Saul se preocupou com ele. Não que o nome de Yahvé ia ser eu vou ser escarnecido. Então, cabeça cortada, armas despojadas, templo de ídolos, novamente. O autor está nos fazendo voltar. Olha o que é Saul. Saul é Golias. Saul é Dagon. E levaram aí a boa notícia para os filisteus de perto. 10. Puseram as armas de Saul no templo de Astarote, que era a consorte, a esposa de Baal, né? Falsa, não. E o seu corpo afixaram no muro de Bet-Sean. Bet-Sean é uma cidade muito próxima ali, ó. Estão vendo ela? Então, provavelmente a luta foi aqui e levaram o corpo para cá pelos muros dessa cidade. O que significa corpo exposto no muro? Vergonha, vitória nossa, derrota total deles. O rei deles está no nosso muro, sem cabeça. Nós não temos ideia do quanto é humilhante isso. As aves de rapina iriam lá, não é? Lembra que quando Davi lutou com Golias, Davi falou assim: eu vou matar você para as aves comerem você. Está acontecendo isso com Saul. Está sendo exposto em muros para todos verem o que aconteceu com o rei de Israel. Pois não. Davi não usou as armas de Saul. E se usasse e vencesse, Saul ia falar: possivelmente Saul ia se gloriar, tá vendo? Com a minha espada. Mas a percepção de Davi é: se ele está, esse incircunciso está ofendendo o Senhor, não pode. Vocês estão deixando? Não pode. Eu vou em nome do Senhor lutar contra você, sem armadura. É Saul. Não pensou assim, né? E gente, assim, exibir os corpos, como eu disse, era muito humilhante. E para um israelita não ter um enterro, um sepultamento decente, era um sacrilégio, era um escândalo. Deixar assim o corpo ali. Então eles dedicam as armas de Saul aos seus pretensos deuses, ao templo de Astarote, né? Mais ou menos o que Davi fez com a espada de Golias. Ele pega a espada de Golias e leva para o templo, para o tabernáculo. Ele pega a espada e leva para o local. Aqui mesma coisa, eles pegam Saul e levam para o local. Eles pegam as armas dele lá e levam para o local. E também o seu corpo. Como eu disse, estavam declarando: Jeová perdeu, Yahvé perdeu. O Deus desse povo perdeu. Aos olhos humanos, então, o Deus filisteu ganhou, porque o exército filisteu ganhou. O Deus filisteu é mais poderoso do que o Deus de Israel. Então, mais um resultado de um péssimo líder: desgraça pública. O povo sofre, o povo teve que sair das suas casas, o povo agora vê uma humilhação pública. A questão aqui é muito séria, é ridicularizado. Saúl, seus filhos são ridicularizados. Mas olha só, então, ouvindo isso, os moradores de Jabes de Gileade, o que os filisteus fizeram a Saúl, então eles ouviram o que os filisteus fizeram com Saúl. Vou ler esses 3 últimos, tá? Todos os homens valentes se levantaram e caminharam toda a noite, e tiraram o corpo de Saúl, os corpos de seus filhos, do muro de
Bet-Sean, e vindo a Jabes, os queimaram, tomaram os ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes, e jejuaram 7 dias. Tem uma humilhação acontecendo, a situação está feia, desprezível, é chacota, é brincadeira com o porco, e aí vem um povo daqui, de Jabes Gileade, que está lá de lado do Jordão. Eles atravessam a noite toda correndo riscos, não é? Território filisteu. Sim, eram os homens valentes, mas eles estão correndo risco. Vão à noite para tentar se esconder, para tirar o corpo de Saul de lá. Por que esses homens fazem isso? E aí a gente tem que lembrar de 1 Samuel 11. Quem é esse povo de Jabes Gileade? É um povo que foi beneficiado na primeira luta de Saul, quando ele foi rei, depois dele ter sido rei, contra os amonitas, cujo rei era Naás, que em hebraico é serpente, que disse assim: vamos fazer um trato e eu furo os olhos de o olho direito de cada um. Lembra desse rei? E não quiseram fazer um trato com ele, e Saul foi lá e venceu. Esse povo, mais ou menos 40 anos antes disso, teve Saul como o seu libertador, aquele que pisou a cabeça de um rei chamado Serpente. Esse povo foi beneficiado por um momento de Saul, que ele foi usado por Deus para libertar o seu povo. E agora, perto do local onde Saul está exposto, sem cabeça, com seus filhos dos muros, passando vergonha, esse povo fala: vamos honrá-lo. Ele nos auxiliou. Teve um momento da vida dele que ele nos auxiliou. Ele precisa de um emprego decente. Não pode ser assim com Saul. Então os moradores de Jabes Gileade, lembrando-se disso, dessa guerra em 1 Samuel 11, aproveitaram para demonstrar honra a Saul. Esse povo foi salvo por Saul, e então eles vão lá, arriscam sua vida para dar um sepultamento decente para Saul e seus filhos. Então os homens vão lá, percorrem a noite, têm os seus riscos ali, pegam os 4 corpos mutilados, levam de volta para Jabes Gileade e queimam. Curioso, cremação não é algo comum em Israel. Não é, você não vê cremação em Israel. A explicação para isso, possivelmente, tá? É porque o corpo já estava em decomposição e podia trazer doenças. Então eles queimaram para um bem de saúde aqui. Possivelmente essa explicação, tá? Era um ato de reprova no Antigo Testamento, inclusive, tá? A intenção então foi dar um final melhor para o seu rei. Então na cremação eles tiram os ossos rapidamente e sepultam os ossos debaixo de uma árvore, talvez de uma tamargueira, tá? Depois, lá em 2 Samuel 21, Davi faz a exumação desses ossos e leva para um lugar melhor. Olha Davi, impressionante, né? Ele tira os ossos ali e providenciou tudo na família lá em Benjamim, que era a tribo de Saul e de seu filho. 1 Samuel 21 tem isso. Então, embora um rei ímpio, embora alguém que abandonou o Senhor, teve um momento da vida dele que ele foi usado pelo Senhor. E isso trouxe para ele, ou para os habitantes de Jabes Gileade, uma noção de honra nesse final. Vamos honrar de alguma maneira. Eles jejuaram por 7 dias, ou seja, um sinal de luto, tristeza, um tributo respeitoso a Saul e seus filhos. E assim, irmãos, termina o livro, claro. Não o livro mesmo, o original, que lá em 2 Samuel, mas fecha-se um ciclo que é Saul, tá? E nós vimos aqui algumas coisas interessantes que o autor está fazendo, voltando, tendo ecos em 1 Samuel. Tem ecos aqui de Eli, um líder que, pela sua liderança ruim, os filhos foram mortos também. Acabou alcançando os filhos essa má liderança. Não que Jonatas fosse similar a Hofni ou Finéias, mas Jonatas colhe consequências de um pai assim. Nós temos também a analogia com Filisteu com Dagon na morte de Saul, como eu disse.
e é um trágico fim de vida. É isso que o pecado traz, é isso que a rebelião contra Deus traz, é isso que o abandono ao Senhor traz. É isso. Morte talvez não desse jeito nessa vida, mas morte eterna com certeza. Juízo eterno com certeza. Nós vemos aí notícias, né, de péssimos líderes que vivem até 90 anos, né? Por que Deus não leva logo? Cadê? O juízo chegará para alguém assim, que abandona o Senhor e vive em rebelião. Então a vida de Saul é um exemplo negativo, claro, do impacto que o pecado tem sobre os homens. Quando alguém se recusa a obedecer a Deus obstinadamente, ele entra em um processo de só ladeira abaixo. Deus entrega, né? O Romanos 1, Deus vai entregando. É isso que você quer? Deus vai entregando até chegar no fim desse. Oi? Talvez tenha alguma aplicação aí, ele vai se recusando, isso vai trazendo mais pecados, e ele vai se afundando em mais pecados. Talvez podemos usar essa figura de abismo, né? Talvez podemos usar assim. Saul foi alguém que foi se afundando em pecado, isso foi chamando mais pecado. Ele vai numa negromante, é inacreditável o que ele faz, né? É assim, ele vai buscar outra religião, por conta do seu coração tão duro, foi chamando piores pecados, né? Então, olha só, o livro de Samuel começa com um canto de Ana, em que ela canta assim, ó: o Senhor mata e traz a vida, faz descer a sepultura e resgata, o Senhor humilha e exalta. O canto de Ana está se cumprindo, como eu disse no início, né? Contrastes o tempo todo contrastes. Samuel com Eli, né? Saul com Jonathan, Saul com Davi, o tempo todo contrastes. E é isso. Mas tem uma esperança ainda, porque tem um rei legítimo vivo, que é Davi. Vai começar a ser muito Samuel com ele, tá? Há 2 reis em Israel, um agora morreu, o outro vai levantar o povo, porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Esse é o nosso texto de hoje, a morte de Saul. Vamos então ver as nossas perguntas e ver o que nós podemos tirar disso aqui. Bom, estrutura do nosso texto, versículos 1 e 2. Derrota de Israel por morte de Saul pelos filisteus. Aqui está todo o nosso texto, certo? Nós temos no versículo 1 a batalha, não tem detalhe nenhum. Israel perdeu, fugiu e Filisteu ganhou. E o versículo 2 é: os filhos de Saul morreram. Versículos 3 a 6, a morte de Saul. Esse é o foco do autor aqui. Ele quer mostrar como morre aquele que viveu em rebelião contra Deus. Então, ele é cercado por flecheiros e certamente atingido. Ele se lança sobre sua espada após o escudeiro se negar a matá-lo. O escudeiro de Saul também se lança sobre a sua espada. Saul, seus filhos e seus homens morrem naquele dia. Assim que é a morte. Versículo 7. Israelitas fogem de suas cidades e são tomadas pelos filisteus. Então, além da morte do rei, vem prejuízos para Israel. Cidades vizinhas colhem o resultado ruim da batalha. 8 a 10. Carne, desonra dos filisteus para com o corpo de Saul. Isso é importante, porque o autor menciona isso, o que eles fizeram. O autor quer nos mostrar: olha a humilhação que veio sobre este homem. E o versículos 11 a 13, a honra. Honra dos homens de Jade e Gileade para com o corpo de Saul e seus filhos. Um povo que foi beneficiado em um momento da vida desse rei, em que ele foi usado pelo Senhor para libertar Israel. Vamos lá, sobre o que o nosso texto está falando. Está fácil, né? Sobre a morte de Saul, na derrota, é isso. É sobre a morte de Saul, ou eu coloquei sobre os acontecimentos que envolveram a morte de Saul na batalha dos filisteus. É sobre isso que o autor está falando. Veja, ele não está nos dando detalhes da batalha, ele está falando da morte de Saul. É esse o ponto que ele quer que a gente saiba. Como Saul morreu. Porque isso envolve alguns ensinos para nós. E é curioso, né? Eu tenho que tirar ensino daqui. Não, o pior é Cristo no texto. Não chega. Cristo no texto, vamos lá, vamos achar Cristo no texto. Tem que achar. As escrituras falam de mim, Jesus falou. Não cada versículo, mas o
O que esse ensino fala de Cristo? Tá? É a morte de Saul e os seus filhos na derrota de Israel. Para os filisteus. Aqui eu vou resumir o nosso texto, tá bom? O texto está dizendo que os filisteus vencem Israel na batalha do Monte de Boa e matam os filhos de Saul. Este, cercado por flecheiros e com medo do escárnio dos filisteus, lança-se sobre sua espada após seu escudeiro se negar a matá-lo, o que faz também o seu escudeiro. Lança-se a sua espada. Os israelitas da região fogem de suas cidades, que são tomadas pelos filisteus, e estes, no dia seguinte, escarnecem do corpo de Saul e seus filhos, decapitando Saul, tomando sua armadura e suas armas e levando-os para o templo de seus deuses e pendurando os corpos nos muros de Bet-Sean. Ou seja, que é a humilhação aqui dos corpos. No final, os homens de Jabe e Gileade, porém, tiram os corpos de Saul e seus filhos dos muros, queimam-os e os sepultam em Jabes e jejuam por 7 dias. Israel perde, o rei morre, o rei é desonrado e humilhado, o rei é honrado. Dá para ver isso? No final a gente fala, eu não faria isso, né? Você pensou que nem eu? Saul, fazer isso com Saul? Irmãos do nosso coração, né? Eu não faria isso. Homem louco, homem pecador, de fato ímpio. Eu não estou dizendo que ele foi um crente, tudo evidenciou que ele não foi um crente. Mas teve um momento da vida dele que o Senhor usou para libertar o seu povo, para pisar a cabeça de uma serpente. E o povo que foi abençoado por Saul falou, vamos honrar. Vocês fariam isso? Eu não sei, né? Não sei. Talvez se você fosse Jabe e Gileade, sim. Né? Ele nos salvou. 40 anos atrás ele nos salvou. Vamos lá, ele está aqui sem cabeça. Foi exposto. Vamos honrá-lo. Eu já não tinha cabeça. Já não tinha cabeça, né? Esse tá bom, ele já perdeu a cabeça, né? Irmãos, o que esse texto nos ensina hoje, em 2026, aqui em São Bernardo do Campo? Nossa, que difícil, né? Olha lá, vai lá, Fernando. Quando você repete muito a frase, normalmente dá uma resposta. Vamos ver. Então eu anotei assim, posso estar errado. Vamos lá, não tem problema. Por causa de uma liderança ruim, estavam com eles no sofrer. Então, Ok. em torno disso. Eu acho que isso está no meu ensino, sim. Um rei, um líder ruim, causa sofrimento do povo. De fato. Mas veja, ele morreu. Tá? Isso é uma aplicação que eu falei no meu sermão, com certeza. Com certeza. O primeiro ponto do sermão, ali até o versículo 7 é: um líder traz sofrimento, gente. Um líder ruim traz sofrimento para os que estão próximos a ele. Não tem jeito. Isso é uma verdade atemporal. Olha só, quando você pecar, busca o Senhor. Você está vendo o contraste de Saul. Certo? O texto não está... Isso. Então, ótimo. Como o texto, o foco do texto é Saul, traga esse ensino com foco em Saul, que não fez isso. Então assim, você falou, quando pecar, busca o Senhor. Davi, né? Ele é pecador, mas ele busca o Senhor. No momento de angústia ali, ele buscou o Senhor. Agora traga o ensino para Saul. Aqueles que não buscam o Senhor, colhem. Percebe que o ensino aqui é alguém que é mau exemplo, que é deliberadamente rebelde ao Senhor, vai colher sofrimento para si, para os demais. Porque a sua liderança é deliberadamente em rebelião ao Senhor. Ele vai colher morte, ele vai colher sofrimento. Sim, o autor de Samuel faz o tempo todo, o autor de Samuel faz contraste o tempo todo. Ele está querendo que você veja como Saul lida com uma situação e como Davi lida. Sem dúvida, o contraste é algo que até é para ser mencionado aqui. Mas o ensino do texto não é busca o Senhor quando pecar, porque não está falando disso neste texto. Seria uma implicação de, irmãos, não tem um salmo de Saul, seria um momento para escrever um salmo de arrependimento. Ele não faz. O contexto. Sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Mas assim, o que você falou não é errado. Só que o texto não me traz isso. Quando pecar, busca o Senhor. Porque nós não temos
contexto desse texto que buscou ao Senhor. Mas é uma implicação de quem não busca ao Senhor vai colher problemas. Sem dúvida a tua lição é correta. Não há erro nela. Então, eu tô trazendo todo o contexto de 1 Samuel aqui, o tempo todo, mas o texto me diz, Saul morreu. Eu não posso dizer que esse texto está me falando, busca o Senhor quando pecar. Percebe? Não bate com o que o autor está me dizendo aqui. É uma verdade bíblica, mas não bate com esse trecho aqui que o autor está me dizendo. Isso, sim. Porque o Senhor exalta os humildes. Quem é humilde? É quem busca o Senhor. Cântico de Ana. E o Senhor derruba os soberbos. Derrubou aqui. O texto de hoje é a derrubada de um soberbo. Porque não busca o Senhor, não é humilde para buscar o Senhor. Ok? O ensino que eu escrevi aqui, alguém mais? Eliseu. A obediência de forma repetida, ela leva um afastamento e a ruína irreversíveis e traz juízo. Excelente. Isso é ensino. O afastamento de Deus, a rebelião contra Deus trazem juízo. Trazem juízo. Tá? Eu coloquei assim, ó. Isso tudo que vocês falaram está ok, tá? Só que faltou uma coisa, gente. Faltou os versículos 11 a 13 no seu ensino. Por que não está aí? Porque o autor diz. Então o pessoal de Jabes de Gileade foi lá buscar o corpo. Então, mas olha só, é difícil isso, porque nós temos essa verdade, juízo de Deus. Você vai viver em rebelião graças a Deus? Juízo. E o povo já, por que o autor colocou os versículos 11 a 13? Ele não ter colocado, e Saul morreu e ficou lá exposto, é isso mesmo, merece. Ímpio. E certamente, na minha visão, não foi um salvo. Agora, o que esse povo foi fazer pelo povo dele? Eu coloquei no meu ensino que é isso, mas os versículos 11 a 13 me trazem uma lição. Porque não é à toa que eles estão aqui. Olha só. Aquele que decide viver em rebelião contra Deus colhe juízo. Olha aí. Correto. Humilhação, gente, humilhação é uma palavra desse texto. Certo? Porque não foi só que ele morreu. Ele foi humilhado depois de morto. Humilhação não só foi para o povo. Humilhação e morte para si e para os que estão sob sua liderança. Agora, no versículo 11 a 13 eu contemplei. Ainda que tenha reconhecimento e honra por algum bem que fez. Isso eu escrevi como. Olha, eu me peguei com uma dor no coração. Não quero escrever de Saul isso. Vocês entendem? Eu não queria escrever isso de Saul. Eu não estou dizendo que ele é Saul, estou dizendo que ele teve honra, porque ele foi usado por Deus. Ele teve um reconhecimento. Ainda que ele decidiu viver em rebelião, colhendo juízo, morte, humilhação, chacota, mas ele teve um reconhecimento por algum bem que fez. Gente, isso nos leva a dar um passo atrás e se humilhar um pouco e falar, Deus usou pessoas assim, em algum momento, para beneficiar alguém. Alguém fez um mal com você. Como eu vou retribuir? Que é a diferença. Entendi. Por mais que Saul acho que fez um mal, andou, perseguiu Davi, tudo o que ele fez. O que Davi fez, o que essas pessoas fizeram com ele, é o que elas têm de bom a oferecer. Acho que o pensamento meu é mais ou menos desse jeito. Eu acho que é uma... Se eu retribuir o mal, eu estou me colocando na mesma situação. Isso, a vingança não é nossa, a retribuição com o mal não é da nossa parte, de fato. Mas veja, não é à toa que ele morre ali perto, não é? Que coisa, né? A providência faz com que ele morra perto de Jabes de Gileade. E ele fez bem para Jabes de Gileade. Ele estava numa situação sem cabeça, exposto. Até o mal consegue fazer alguma coisa de bom. A providência de Deus traz aí o povo para perto para honrá-lo, pelo menos ter um enterro decente.
Não é para dizer que ele foi um homem segundo o coração, não é isso. Eu tenho que deixar claro isso para dizer que ele tem uma honra para ele, que Deus usou ali, em determinado momento. Então eu comecei a pensar, líderes que são maus líderes, que estão ou em rebelião com o Senhor, mas que em algum momento da vida dele, o Senhor usou ele para converter alguém, por exemplo. Não é assim, tem gente assim. O pastor, eu ouvi a mensagem do pastor tal, e eu recebi a Cristo naquela mensagem, e o pastor tal, e hoje ele é da Umbanda. Não tem isso, gente. No momento da vida daquele homem, o Senhor usou. Só que é um homem que é ímpio. Ele se afastou e foi embora. E não é de Deus, mas o Senhor usou para fazer um bem a alguém. E por isso, ele tem um reconhecimento. Sim, foi alguém que se rebelou a Deus. Até para morrer ele foi covarde, né? É isso mesmo. Mas Deus manteve ele 40 anos no governo. 40 anos o Senhor manteve esse homem no governo. Certamente a providência do Senhor, como os juízes a Israel, vocês pediram um rei como nós, então vocês vão ter um rei. Ele fez uma coisa boa, que foi salvar os Jabes Gileade dos Amonitas. E foi honrado por isso. Cristo no texto, vamos lá. Gente, primeiro, assim, aquela questão histórico, né, redentora, a redenção, a história da redenção tem a inimizade. A inimizade entre Israel, né, o povo de Deus, e os outros povos. Isso sempre, tá bom? Quando a gente fala de guerra no Antigo Testamento, tem a Gênesis 3,15 em mente. O povo de Deus contra outro povo é inimizade de Gênesis 3,15. Não tem amizade. Isso não quer dizer para a gente sair batendo nos outros, certo? É que o povo de Deus não é amigo do mundo. Isso está em Tiago. Vocês não são amigos do mundo. Porque está lá em Gênesis 3, Deus coloca inimizade. Não dá para ser amigo. Tá? Agora vamos lá. Fernando, contraste, né? Eu não posso, cadê a Fernanda? Ela saiu? Saul não pode ser tipo de Cristo. Tem algumas analogias, mas não é tipo. Tá? Ele é um contraste de Cristo. De que maneira? Cristo é um rei que não tira a sua vida por medo de escárnio. Não é covarde. Cristo entrega a sua vida para o seu povo. Diferente de Saul ou não é? Irmãos, que apóstolo morreu falando assim: me mata porque eu não quero passar vergonha? Que isso? Iam para as arenas falando o quê? Eu sou do Senhor. Eu não ligo para passar vergonha. E Cristo, o contraste é: Cristo deu a sua vida voluntariamente para derrotar o inimigo, mesmo sofrendo escárnios. Se teve alguém que sofreu escárnio, foi Jesus, e não merecia nenhum. Já depois da morte, sepultado por Cristo. Depois da morte tem uma outra coisa ali. Então Cristo é o rei que ao morrer vence e despoja o inimigo. O contraste é: quando Saul morre, a derrota. Quando Cristo morre, a vitória. E Colossenses diz o quê? Na cruz ele despojou, tirou as armas de Satanás. É um leão sem dente. Só ruge, mas não tem dente para morder. Porque está despojado contra o povo de Deus. Não tem. Esse é o contraste. Agora, a analogia. Olha só que interessante de alguns autores. Jesus foi assim, a analogia não é que ele tipifica, é que há algo comparativamente semelhante com o que aconteceu com Saul, aconteceu com Davi, com Jesus. Há uma comparação dos acontecimentos semelhantes, tá? Não que ele tipifica o Cristo. Olha só, Jesus foi exposto à vergonha, mas alguns dos seus o honraram, tal qual os Jabes Gileade honraram Saul. Alguém que sofre escárnio, mas é honrado pelos seus. José de Arimateia fez o que com o corpo dele? Nicodemos, vamos dar um sepultamento para ele. As mulheres, vamos ungir o corpo dele. Veja como não é tipo, mas é uma comparação. Assim como fizeram lá, fizeram aqui. Alguém que sofreu humilhação, mas que teve um sepultamento pelos seus. Jesus foi cercado por soldados pagãos, escarnecido, seu corpo foi exposto à cruz e sepultado de forma digna pelos seus. Essa é a analogia, tá? E mais uma analogia.
Quando matam Saul, fazem o que com a notícia? São as boas novas de um rei que morreu. Isso te lembra alguma coisa? Boas novas de um rei que morreu. Claro que não é o tipo, mas é uma analogia. Há uma boa nova de um rei que morreu. Interessante, né? Boas novas de um rei sempre espalhadas. Só que ele ressuscitou. Não nos esqueçamos disso. O contraste é o contrário. A analogia é uma comparação, é uma similaridade que você pode comparar. Por exemplo, a analogia, assim como Moisés subiu no monte e Deus deu a lei para ele, Jesus subiu no monte, sermão da montanha, e deu a lei. É uma analogia. Tá bom? Aí também pode ser. Saul, por exemplo, entregou a vida por ele mesmo. Saul entrega, então, o contraste, isso é contraste. Saul entrega a vida para não ter vergonha para si mesmo. Jesus entrega a vida pelos seus. É um contraste absurdo. Mas a gente tem que ver Cristo aí. Finalizamos 1 Samuel, mas não o livro de Samuel. Semana que vem continuamos com a continuação da história. O que Davi faz com a notícia da morte? É isso aí. Calma. Vamos ver o que Davi faz com a notícia da morte. É isso, irmãos. Deus abençoe. Vamos orar. Vamos ficar em pé. Pode parar o vídeo, por favor.